Penúltima prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 está acabando. Foi Las Vegas, a prova mais esperada do ano, sem dúvida, onde muitos falavam que ia ser o maior evento da história da Fórmula 1. Outros dizem que foram. Alguns probleminhas, mas de uma forma geral, eu achei que foi muito, muito legal. Então vamos lá. Antes de começar a falar e antes de ir para a classificação, vamos falar um pouco de sexta-feira, de quinta-feira de madrugada, né? Que foi onde deu o maior problema. O carro do Carlos Sainz pegou um bueiro. Primeiro, né, eu acho que a maioria do pessoal já acompanhou, não era um bueiro grandão, era uma tampa menorzinha, e eles não estavam, por legislação lá da área de Nevada, lá de Las Vegas, eles não podem realmente parafusar esses bueiros no chão. O que aconteceu? O carro de Fórmula 1 hoje produz, ele tem o efeito solo, que a gente já falou muito do efeito solo da parte de baixo dele, aquilo lá é um ventilador ao contrário, né? Ele puxa, ele suga. A hora que passou num tampeiro, num bueiro não muito preso, pequeno, ele sugou realmente para cima. Isso aí destruiu o carro do Sainz, deu o que falar. Né? Mas no fundo, por que os comissários não fizeram nada? Né? Todo mundo falou, pô, mas de repente ele não toma punição, que ele acabou tomando 10 punições no grid. Ou o dinheiro, de repente, vamos abrir um pouco, né? Que tem o lance do cost cap, lá do teto orçamentário. O problema, pessoal, é que está tudo escrito em regulamento. Então, quando é força maior ou quando usar o common sense que eles falam também, de você poder usar o bom senso, o problema é que se você abre uma exceção, aí começam a vir várias exceções. Então, de um certo ponto, os próprios comissários queriam mexer, mas do outro tinha um regulamento. Toda vez que você mexe uma coisa que não está bem escrita e bem exposta, você fica sujeito a vir uma retaliação e perder lá para frente. Então, nisso aí a Fórmula 1 tende a ser o mais pé no chão possível. Então vamos para a classificação, as duas Ferraris na frente, só que não, né? A gente falou do Sainz, que largou em segundo, mas depois acabou tomando 10 punições. Uma pena, porque isso aí acabou realmente com a chance dele. Verstappen em terceiro, onde não tinha realmente um carro muito competitivo a nível Ferrari durante os treinos, né? Durante a classificação, era a chance realmente do ano do Leclerc, principalmente, tentar vencer a prova dele. O Russell mandou bem, e o Hamilton mandou mal. Isso aí no primeiro dia foi ao contrário. E você vê uma Mercedes, né? Ora, ainda bem, ela tá muito no fio da navalha. Acertou um pouquinho ali, tá na parada. Errou um pouco, o carro desanda. Principalmente em termos de acertar a temperatura do pneu, do acerto. Não foi o dia do Lewis Hamilton na classificação. E quem surpreendeu foi as duas Williams, com Albon e Sargent em sexto e sétimo, Gasly em quinto. Toda vez que você vê umas equipes pequenas lá na frente, tem as grandes lá para trás, e foi o caso da McLaren, que foi a maior decepção, com o Lando em 16º só e o Piastri em 19º. Vamos para largada, né, do jeito que o Verstappen sempre tem largado bem ultimamente. O Verstappen não foi diferente, ele conseguiu tracionar um pouquinho melhor que o Leclerc. Agora vamos para a telemetria, que você vai ver que interessante. Ele acabou esparramando, ele falou que escorregou, né, que estava muito escorregadio, que faz sentido, a pista fria, todo mundo já sabia que ia ter esse problema, mas ele acabou levando o Leclerc lá para fora. Mais tarde tomou 5 segundos por isso, mas vamos ver uma análise mais fria e mais certeira. Aqui é a telemetria dos dois da largada. Quando o Leclerc deixa de tracionar um pouquinho, você vê que ele dá o acelerador um pouco antes, traciona, e o Verstappen vai mais suave no acelerador, deixando de tracionar menos, e consegue chegar lado a lado. Só que o Verstappen acaba freando um pouco antes. Ele tira o pé antes, que é bem aqui, ó, que você vê que ele tira o pé antes, e para não tomar a posição, o que ele faz? Ele não freia, ele deixa o carro rolar para cima do Leclerc. Você vê a velocidade dele aqui em cima, ó, bem acima da do Leclerc, ele deixou esparramar e acabou levando o Leclerc lá para fora. Então, no meu ponto de vista, foi bem analisado. Na hora ele chiou, reclamou, mas depois ele assumiu também que ele acha que acabou escorregando para cima e que a punição foi correta. E lá para trás, a mesma curva, a gente tem Alonso e Sainz né, rodando, pegando a pista gelada, os dois rodando aqui. No caso do Alonso, ainda acabando com a corrida do Bottas. E aí veio já um primeiro carro virtual, onde os 3 prejudicados fizeram a parada para trocar bico, enfim, os reparos aí. Logo de cara, e a corrida meio que se resumiu nisso aqui, né? Então eles pararam logo de cara, Pérez, Alonso e Bottas, mas lá para frente até levaria uma vantagem por isso aí. O Verstappen, o que ele falou, né, depois da corrida? Que com os pneus ele saiu
aqui com o pneu médio. Com o pneu médio, a gente ouviu muita gente falando do tal do graining. O graining acontece normalmente com os pneus mais macios. No caso, o pneu médio aqui, que é quando você coloca uma temperatura rápida, o piloto controla esse graining. Como? Se você sai agressivo e coloca a temperatura, guiando rápido, você coloca a temperatura na superfície do pneu. E ela precisa vir progressiva, ela precisa vir de cima para dentro, de dentro para fora do disco de freio, né? De uma forma, se você faz isso e tem uma diferença de temperatura muito grande da parte externa, né, que tem o contato com o chão, e a interna, ele começa a esfarelar. Isso às vezes leva algumas voltas e às vezes nem chega a limpar. Então você tem um problema que foi o que ele reclamou na primeira fase. Logo depois veio um acidente do Lando Norris, que se perdeu nas ondulações ali e acabou batendo forte. Uma pena para ele, perdeu o controle. E aí veio a relargada, né, na volta 6, onde dava a entender, será que o Verstappen, né, vai embora? Você tinha Verstappen, Leclerc, Russell, Gasly e as duas Williams. Nisso aqui é comunicado ao Verstappen que ele tomou 5 segundos, ele reclama um pouco, mas nada demais. E na volta 16 o Verstappen começa a reclamar dos pneus, que é essa história do graining que a gente falou. Então ele teve que antecipar um pouquinho o pit stop, ele foi ultrapassado na pista pelo Leclerc, quer dizer, o Leclerc que vinha, a Ferrari que vinha com problema no começo do ano de desgaste grande dos pneus, nessas últimas provas eles melhoraram bastante. Então o Verstappen vem para a box, lembrando que um box em parada de bandeira verde toma 21 segundos, é o tempo que você mais ou menos perde, só que ele tinha os 5 segundos a mais para cumprir, então deu 7,7 contra um pit stop que deveria ser de 2,5 por ali. Então ele sai no prejuízo, aqui já em sexto. Logo depois tem um toque do Hamilton com o Piastri, isso aí acabou prejudicando a corrida dos dois futuramente, né? O Piastri vem para a box, o Hamilton também com problemas acabou fazendo uma parada e prejudicando bastante a corrida dele. Depois a volta do Charles Leclerc para fazer o pit stop. A Ferrari deu uma erradinha, mas não podemos falar muito, né? Os dois, vamos mostrar a erradinha dos dois, mas eu acho que, no fundo, tanto a Ferrari como o Leclerc mandaram muito bem o pit stop, perderam na casa aí de 1,5 segundos, pelo menos, no pit stop dele, e na sequência voltou Pérez, Stroll, Leclerc, Sainz, Russell, e aqui o Verstappen passando o Alonso. Essa hora é que o Verstappen vai passar o Russell, eles acabam se encostando. O Russell depois admitiu que não viu o Verstappen por dentro, foi penalizado em 5 segundos por isso também, acabou que não danificou muito o carro do Verstappen. Leclerc, nesse momento, né, tinham ainda as paradas, não estavam em ordem, mas vinha Pérez, Leclerc, Stroll e Verstappen. E na volta 27 veio um safety car, mais um safety car, e olha como são as coisas, né? Por causa daquele toque com o Verstappen com o Russell, que foi culpa do Russell, acabou trazendo um safety car, que esse safety car foi o que acabou dando a vitória para o Verstappen, né? Juntou todo mundo para fazer o pit stop. Lembra que a gente tinha visto o pit stop de 21 segundos, parando no safety car, ou safety car virtual, tanto faz, cai para 13 segundos. Quer dizer, a vantagem é muito grande. Nisso aí, obviamente, veio o Pérez, né, e todo o resto que poderia vir aí acabou vindo também. Verstappen também veio na sequência. E nisso o Leclerc ficou com aquele pneu que ele tinha acabado de trocar, um pneu de poucas diferenças, de poucas voltas de diferença. Só que o que acontece? Toda vez que você esfria, o Verstappen, o Leclerc saiu, fez a parada, ele deu algumas voltas rápidas com aquele pneu. Esse pneu esquenta, ele dá uma cozinhada, como eles falam. Depois volta no safety car. Se você parou e põe um pneu novo, aquele pneu novo que sai, né, de cara, ele é muito mais fresco, é um pneu que ele está um pouco mais macio, então tem uma vantagem mais por isso aí, é um pneu que aquece mais rápido também. Então a gente vê nesse ponto aqui a vida dos pneus, né? Leclerc, o pneu tinha 6 voltas contra uma volta só do Pérez, do Verstappen também uma volta, e Gasly e Piastri que não pararam. Então, aqui quando eles anunciam os 5 segundos que foi dado para o Russell pelo contato, aí pulando para a volta 32, você vê, né, a reação do Pérez, com a diferença de pneu que a gente acabou de falar, passando pelo Leclerc. Você vê o Piastri, que não tinha parado lá atrás, mas fazendo boas voltas e reagindo muito o Verstappen, né? O Verstappen ultrapassa o Piastri e a corrida começou a ficar muito interessante. Tinham 2 corridas, dos 3 lá na frente e atrás tudo muito compactado. Uma briga interessante entre Gasly e Ocon.
o Gasly, que andou muito bem o fim de semana todo, com uma péssima classificação, mas na corrida diz ele que soube administrar esse lance do pneu, de não desgastar, que ele economizou muitos pneus dianteiros para não dar o tal do graining que a gente falou agora, e a diferença que ele deu, né? Ele começou a ir para cima. Depois da corrida, o Gasly parece que teve algum probleminha de bateria, foi falado na recarga dela, mas enfim, o Ocon realmente um fim de semana muito bom. E lá mais para frente vem Verstappen para cima do Pérez, passou, né, de viagem por fora, e aí a caça do Leclerc, né? Então, do jeito realmente que queria, o Verstappen começou a disparar na frente, não disparar não muito, não com a vantagem que a gente viu o ano todo, e aqui uma errada do Leclerc que a gente viu, ele no limite acabou passando e sendo ultrapassado pelo Pérez. Nesse momento a gente achou que já tinha acabado, entra no rádio a equipe e fala para o Pérez, nesse momento aqui, ó, tinha 3 segundos e 6. A equipe falou para o Verstappen tirar o pé para proteger para o Pérez entrar na zona de DRS e ter abertura de asa móvel para não ser ultrapassado pelo Leclerc. E no rádio o Verstappen falou, eu vou tentar. Só que não foi bem assim, ele tirou o pé, foi nesse momento aqui, na última volta que a equipe falou para ele, esse momento já estava em 2 segundos, quer dizer, de 3 caiu para 2, de fato ele tirou o pé, caiu para 1 segundo e 9, mais um pouquinho, mas você vê que na última reta, na última abertura, que já é a última volta, você vê o carro do Pérez com a asa fechada, ou seja, tem que ter menos de 1 segundo para ela poder abrir, e já a diferença aqui no carro do Leclerc com a asa aberta chegou e surpreendeu, né? Acabou dando um mergulhão por dentro do Pérez, pegou o Pérez um pouco desavisado, sem a ajuda do Verstappen, mas que até aí eu acho que tudo bem. O Pérez, lembrando, já que garantia o vice-campeonato do mundo, quer dizer, o Hamilton não tem mais chance de tirar o campeonato dele. Então você vê, né, aqui a diferença que dá, né, a asa aberta, só que não foi só a asa aberta não. O Leclerc mandou muito bem e talvez o Pérez deu uma vaciladinha. Você vê que no final aqui, quando ele faz a ultrapassagem, ele tem uma diferença de 23 km, só que ele está 23 km mais rápido, com a asa fechada e acaba freando 7 metros mais para dentro. Quer dizer, o Pérez deu uma vacilada ali, pegou ele realmente de surpresa, ele imaginou que estava muito longe, ele ganhou só nessa reta aqui 6 décimos e acabou terminando em segundo, um final muito bacana de prova, com os 3 carros aí depois de várias voltas sem safety car, muito legal. E o Verstappen acabou ganhando. Lá atrás, uma corrida interessante, né, entre Russell com Stroll e Sainz, que também foi até o final muito disputada. Final de prova, o que chamou a atenção, a diferença entre os 3 primeiros de 2 segundos, e depois, se a gente for pegar aqui Ocon, Stroll, Sainz, Hamilton e Russell aqui tomou aqueles 5 segundos, que acabou atrapalhando bastante a vida dele, porque olha a diferença, de 18 segundos atrás aqui, ó, 20, 20, 21 para 23, quer dizer, uma corrida bem interessante. Acho que Las Vegas acertou no traçado. O Verstappen fala que foi 99% show, 1% competição, porque ele gosta das pistas tradicionais, que é onde ele leva vantagem em cima de todo mundo, aquelas curvas de raio longo. Então tem um mix aí que a gente precisa parar para analisar, mas ele fala que gosta do público que sabe o que está acontecendo dentro da corrida e não dos bebum que vão lá tomar uma e ver a corrida e nem ver a corrida direito, vão mais para o show. Ele falou, eu prefiro analisar a corrida de mais perto e se for para ir para o show, ver o show. A corrida mais lá para trás, né, foi Gasly, Albon, Magnussen, Ricciardo em 14º, Guanyu Sargent, Bottas, que teve sua corrida prejudicada. Para o campeonato, dispara Verstappen com 549 pontos, Pérez garante o 2º lugar, e uma briga interessante aqui, ó, Sainz, Alonso, Norris e Leclerc, a briga pela 4ª colocação, muito próximo ali. Isso vai ser decidido tudo na semana que vem, na última corrida. Outra coisa que a gente tem que analisar para esse ano, para essa última corrida, é a disputa entre Mercedes e Ferrari, que a Ferrari pode sim ultrapassar a Mercedes, e também Aston Martin para cima da McLaren, dependendo do desempenho da McLaren nessa última corrida. Semana que vem tem mais e a gente se vê na próxima terça. Valeu!